Olá pessoal, aqui é o professor Jacemar novamente, professor de língua portuguesa. Desejo as boas-vindas a todos vocês a mais esse vídeo. Dessa vez a respeito das explicações do conteúdo do mês de março. Antes de chegarmos a esse conteúdo, eu gostaria que vocês se atentassem à maneira como serão conduzidas essas atividades. A primeira instrução já foi enviada para vocês lá no grupo de WhatsApp. Eu preciso muito que vocês sempre leiam o material, façam um levantamento das palavras-chave, daquilo que vocês consideram relevante. Por quê? À medida que vocês levantam palavras-chave e desenvolvem alguns mapinhas mentais, vocês vão ter mais facilidade para compreender esse conteúdo e, consequentemente, vão ter mais facilidade para resolver as questões posteriormente. Professor, não sendo possível essa compreensão imediata, o que eu devo fazer? Você deve acionar o professor aqui nos horários das aulas, enviar alguma mensagem. Vocês têm autonomia. O que é isso? Vocês podem buscar outras informações. Eu já disse que nós temos o Google, nós temos aí os recursos da internet que ajudam muito. Vocês têm essa possibilidade. É claro que ao resolver exercícios, vocês não vão fazer cópias. Eu não quero que vocês façam cópias nem da internet, nem dos coleguinhas, Porque eu, como professor de língua portuguesa, sempre vou ler as atividades e consigo identificar já de cara o que é cópia e o que não é cópia, tá? Então se atentem. Dessa vez eu vou fazer essa maneira de gravação aqui em casa mesmo, usando o televisor, porque não organizei outro ambiente ainda. E à medida que eu for falar alguma coisa que estiver aqui, eu vou fazer um giro, tá bem? Eu vou fazer esse giro para apontar melhor e poder dialogar ou simplesmente compartilhar as ideias principais desse conteúdo. O que acontece? Aqui no mês de março, nós vamos estudar um pouquinho sobre pré-modernismo, variação linguística, tá bem? E vamos falar um pouquinho também da concordância nominal. O primeiro conteúdo desse vídeo é a respeito do pré-modernismo. Professor, o que é pré-modernismo? Isso está associado a quê? Gente, pré-modernismo é um conteúdo relacionado à literatura. A gente sabe que a literatura é uma forma de expressão, ela é uma forma de representação social. Muito da arte está presente na literatura porque é uma maneira de nós, seres humanos, reproduzirmos a realidade, Isso envolve emoções, isso envolve ficção, isso envolve parte histórica, porque a gente sabe que a literatura é um retrato social daquilo que se vive, na realidade. Pois bem, temos aí uma ideia a respeito do que é a literatura. Quando vocês chegam no ensino médio, começam a estudar essa literatura, passam ali por diversos períodos. Quando chegamos ao terceiro ano, nós começamos a estudar o pré-modernismo. Mas de cara, atentem-se ao seguinte: o que nós vamos ter aqui? Período literário brasileiro, que vai de 1902 até 1922. Galera, essa é uma ideia, tá bem? O pré-modernismo, ele é considerado, na verdade, um período de transição. O que é isso, professor? É um período de mudanças. Nós não temos características fixas para a literatura produzida entre 1902 e 1922. É como se fosse uma literatura com uma mistura de outros estilos literários. Por isso, o pré-modernismo não é considerado período literário, ele é considerado período de transição, de mudanças, entendam dessa forma. Por que isso acontece? Naquele período ali, na Europa, começavam a aparecer as vanguardas europeias, que eram movimentos de frente, com ideias inovadoras. Vocês vão estudar as vanguardas lá na disciplina de arte. E essas vanguardas começaram a influenciar os brasileiros, que iam para a Europa estudar e tudo mais. E ao mesmo tempo nós tínhamos ali algumas mudanças, alguns movimentos sociais, algumas revoltas que culminaram na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso vai refletir nesse período de transição da nossa literatura brasileira. Tá bem? Então é importante que vocês leiam o material pensando nisso daí. A parte em destaque, período de transição, é justamente para quê?
Quando vocês forem organizar os estudos de vocês, coloca lá pré-modernismo, período de transição, é uma palavra-chave que vai ajudar você a não esquecer o conteúdo. O que mais? Nacionalismo crítico, ou seja, sem idealização romântica. Acontece que lá na escola literária do romantismo, os autores, né, idealizavam o Brasil como o lugar mais maravilhoso do mundo. O índio era colocado como bonito, né, a natureza era como algo único. Aqui no pré-modernismo, nós já vamos ter o começo de quê? De um nacionalismo crítico. Eu vou falar dessa nacionalidade, eu vou valorizar o que é brasileiro, mas eu vou ter um olhar crítico a respeito disso. Se eu tenho um olhar crítico, eu não vou apresentar apenas o lado bom desse Brasil. Eu vou denunciar aí as mazelas, os problemas sociais também, tá? Quais são, professor, os principais autores desse período de transição? São esses daqui: Lima Barreto, tá? Graça Aranha, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é mesmo aquele autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele é o criador do personagem Jeca Tatu, né? O famoso caipira da literatura. E temos um poeta, o único poeta desse período é o Augusto dos Anjos. Eu vou fazer alguns comentários a respeito deles mais embaixo. O contexto histórico é relevante para vocês, por quê? Porque é uma maneira de você entender o que se passava naquela época e de que maneira isso vai refletir nessa literatura de transição. O que nós temos ali? Nós vamos ter o regionalismo brasileiro que começa a se expandir na virada do século. Quando eu falo regionalismo, galera, é aquela tendência de valorizar a região. Quando eu falo dessa região, eu posso destacar tanto as questões culturais, políticas, sociais, a natureza em si. Isso vai ser muito importante para a literatura que vai vir depois, a partir de 1922. Algo que nós vamos falar aí ao longo do ano. Eu coloquei aqui o seguinte, para saber mais. Eu quero que vocês, né, caso tenham curiosidade, saber um pouquinho mais das vanguardas, acessar esse link e vocês vão entender de que forma esses movimentos que começaram lá na Europa atingiram a nossa literatura aqui, de que maneira eles começaram a se apresentar já no pré-modernismo. Lembrando que lá em 1922 eles vão ser, vamos dizer assim, o pontapé inicial para que a gente tenha início à literatura modernista. Algo muito cobrado no Enem, algo que nós vamos falar posteriormente. Adiante, eu coloquei aqui para vocês observarem, né, que nós tivemos várias revoltas nesse contexto histórico. A revolta da vacina é uma delas, nós tivemos revolta da Chibata, revolta da Armada, de Canudos, tudo isso daí vocês veem na disciplina de História. Descendo um pouquinho mais no material, vocês vão observar novamente que tem aqui as informações sobre as vanguardas europeias, principalmente essas daqui: expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, né? Cobrem da professora de arte para que ela fale um pouquinho a respeito dessas vanguardas. Elas aparecem no Enem e elas dialogam muito com a literatura que vamos estudar no terceiro ano. O que tem aqui mais para vocês perceberem? Obviamente nós temos que falar das características. A primeira é que vocês já sabem que o pré-modernismo foi o quê? Período de transição. Antes de chegarmos a 1900, nós tivemos aí parnasianismo, realismo, naturalismo, simbolismo, algumas escolas literárias que eram bem definidas. É como se nós tivéssemos chegado a 1902, essas características não tivessem sido quebradas totalmente, mas ao mesmo tempo começavam a apresentar novos traços, né? Um traço, vamos dizer, de modernidade. Por isso que a gente vai entender como período de transição. O que é mais importante de vocês perceberem é que, mesmo sendo um período de transição, nós vamos ter algumas características que eram possíveis de serem observadas ali. Uma delas é o quê? Rompimento com o academicismo. Gente, pensem da seguinte maneira: academicismo é aquela tendência de você seguir critérios rigorosos para produzir literatura, para produzir poema.
aqueles clichês, né? Aquela coisa chiclete que já vinha sendo produzida há muito tempo na nossa literatura. Acontece que a partir de 1902, a galera, os autores vão querer quebrar com isso, romper com isso daí. Eles queriam ideias inovadoras. Vai ter aí um tipo de inspiração naturalista, é aquela literatura que dizia que o homem é influenciado pelo meio. Algumas obras vão ter um pouquinho disso ainda, mas as mais importantes vêm a seguir: nacionalismo e regionalismo. Nacionalismo é aquela ideia de valorizar o que é nacional, o que é nosso, o que é da nossa pátria, Brasil. Regionalismo vai ser a tendência de fazer um recorte regional dentro do nosso país, a partir das regiões ou mesmo de estados. Nós vamos ter muitas obras ambientadas na região Nordeste, na região Sul, no Rio de Janeiro e por aí vai. Sincretismo estético é uma mistura de estéticas, entendam dessa maneira, né? Ah, professor, você disse que era transição e que já havia uma mistura, né, de tendências e tudo mais. É meio que isso, um sincretismo, uma mistura de estéticas. Nós vamos ter uma renovação artística, porque os autores queriam renovar, eles não queriam apenas reproduzir literatura inspirada na Europa, eles queriam trazer ideias inovadoras, né? Por que não fazer isso? Por que não valorizar o que é nosso? Por que não dar uma pegada brasileira realmente para a literatura? Linguagem coloquial. Esse ponto é muito relevante para que vocês entendam o seguinte: a linguagem coloquial é essa que nós usamos no dia a dia. Nesse momento eu tento ser um pouco mais formal, por quê? Porque eu estou gravando uma videoaula. Eu sou professor de língua portuguesa, eu tenho que ter certos cuidados ao me manifestar linguisticamente, né? O que quer dizer a linguagem coloquial? Ela é o contrário disso, quando você está usando aí nós vai fazer, nós correu muito. Isso é aquela linguagem do dia a dia, você não tem muita preocupação. Mas a grande sacada é que você se adequa à situação em que você vai usar a linguagem. Isso é o bacana de vocês do terceiro ano entenderem. Aqui na literatura, eles queriam usar essa linguagem coloquial nas falas dos personagens, por quê? Porque seria uma maneira de valorizar o nacional, a maneira como as pessoas brasileiras realmente se expressavam ou se expressam. Entendam dessa forma. Temos aqui denúncia social, vamos usar a literatura como uma ferramenta para você falar dos problemas sociais. Nós temos no rap, nós temos em vários outros estilos musicais que os cantores e compositores usam a música para quê? Para denunciar os problemas sociais, para que alguém escute aquilo e comece a refletir. A literatura também tem esse poder e já ali, ou até antes mesmo, vários autores vão usá-la para fazer esse tipo de denúncia social. Nós temos aí temas históricos e cotidianos, né? Vamos ter autores que vão falar de temas realmente mais históricos, de revoltas, vão usar pano de fundo algumas revoltas que nós tivemos no Brasil, algumas guerras e tudo mais, e nós vamos ter coisas do cotidiano também, né? Vão brincar aí com aquilo que é comum, aquilo que é do dia a dia das pessoas. Vamos ter marginalização dos personagens. O que é isso? São personagens que não são bem vistos socialmente. Eles estão ali à margem. Eles não são assistidos, eles não são atendidos pelo poder público. Uma dessas figuras é o Jeca Tatu, é um famoso personagem de Monteiro Lobato, tá, gente? Ele que criou esse conceito, essa ideia do Jeca Tatu, que era um caipira, ele era visto como um símbolo do atraso social no Brasil, tá? Tanto que até hoje as pessoas às vezes brincam, né, ou xingam as outras de Jeca Tatu. Isso faz referência ao personagem de Monteiro Lobato, que era atrapalhado, desengonçado, ele não era instruído, ele não tinha acesso à educação. Isso era para quê? Para dizer que nós tínhamos personagens ou pessoas no Brasil que não eram atendidas pelo poder público, algo atual, inclusive. Nós temos aí temas também mais contemporâneos. Tudo isso dá para a gente perceber dentro desse período de transição da nossa literatura. Abaixo vocês vão encontrar um fragmento de uma obra de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu sugiro que vocês leiam, entendam, né? Temos aqui algumas informações a respeito de Lima Barreto, tá, gente?
Ele que é o autor dessa obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma era aquele homem nacionalista, ele queria defender o Brasil com unhas e dentes. Ao longo da vida dele, ele tentou alguns projetos culturais, um projeto cultural, outro social, né, agrário, político, porque ele queria valorizar o Brasil, só que ao longo da jornada dele, ele acaba se frustrando, ele acaba louco porque ele percebeu que o Brasil não era exatamente essa terra maravilhosa, ele se frustrou no projeto agrícola, ele se frustrou no projeto cultural e ele se frustrou no projeto político. Eram os 3 projetos, na verdade, que ele tinha. Anteriormente eu falei 4, mas não são 4, são 3. Aqui nós temos o Monteiro Lobato, que é o criador de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, perdão. Ele que criou ali o personagem que eu já mencionei para vocês, né? É chamado de Jeca Tatu. Ele fez uma obra chamada Urupês. Urupês é aquele cogumelo, sabe? Aquele que suga ali a madeira e fica ali pregado, né? Vamos dizer dessa maneira. E dentro dessa obra Urupês, ele criou vários contos, né? E um dos personagens criados por Monteiro Lobato foi justamente o Jeca Tatu, que é o famoso caipira da literatura. Nós temos aí, né, então nessas obras, nacionalismo, nós temos críticas sociais, e o nosso único poeta desse período de transição foi o Augusto dos Anjos. Esse cara usou poemas de uma maneira que até então não era produzida aqui no Brasil. Por quê? Ele usou palavras chocantes, nojentas. Existe até aqui um exemplo para vocês lerem depois, em que ele fala no poema: escarra nessa boca que te beija. Ele é um autor que vai valorizar a podridão humana, ele vai gostar de mostrar nos poemas como os vermes corroem nossa carne, né? Como que nós entramos em podridão. Tudo isso vai ser algo abordado por esse autor nos poemas. Era algo que não era feito até então. Ele queria realmente fazer uma literatura um tanto diferente, já com características de algo mais contemporâneo, algo mais moderno. E acima eu esqueci de falar um pouquinho do Graça Aranha, quero que vocês também dêem uma lidinha a respeito da obra dele. E em seguida vocês vão encontrar questões objetivas a respeito do modernismo. Vocês simplesmente têm que ler, marcar a alternativa que vocês considerarem adequada de acordo com a leitura desse material e com a visualização desse vídeo. Até o próximo, gente!